meditar en la palabra del Señor. Ese año, para quien no sabe, nosotros estamos hablando de un tema anual que es buscar la excelencia. No sé si tú ves aquí en la pantalla, aquí dice desarrollando un espíritu excelente. Amén, mis amados. Cada vez que tenemos un tema anual, solo significa que estamos buscando en la palabra de Dios en un enfoque, colocar los lentes y entender cómo tantos hombres, mujeres de Dios fueron excelentes en servir al Señor, cómo la excelencia impactó la vida de ellos y de otras personas. E hoje eu quero tratar um exemplo mais. Eu já prediquei alguns anos atrás, não me recordo quantos anos esse tema que vamos falar hoje, porque falou muito comigo, pero leyendo me recordei de como a excelência foi impactante na vida de algumas pessoas e quero hoje falar sobre esse tema. O título da palavra é El impacto de servir a Deus com excelência. Diga isso, el impacto de servir a Deus com excelência. Vou ler um pedaço da palavra de Deus, solo para dar base a lo que vamos conversar hoje, ok? Tu vas a ter os versículos aí em cima. Lucas 11, 29 em adelante diz assim: Como a multitud que lo rodeava iba em aumento, Jesus começou a dizer: Que malvada es esta generação, demanda uma señal, pero não tendrán mais señal que la del profeta Jonás. Porque assim como Jonás foi uma señal para os ninivitas, também o Hijo del Hombre será uma señal para esta generação. En el día de juicio, la reina de Sur, o outras versões dizem la reina de Sabá, se levantará com la gente de esta generação e la condenará, porque ella vino desde los confines de la terra para escuchar la sabiduría de Salomón. E aqui hay alguien que es más grande que Salomão. En el día de juicio, los habitantes de Nínive se levantarán con esta generación y la condenarán, porque al oír la predicación de Jonás se arrepintieron. Y aquí hay alguien que es más grande que Jonás. Diga amén. Texto tremendo, es muy importante entender lo que está sucediendo aquí. Me encanta la palabra de Dios porque aquí tú tienes Jesús hablando sobre personagens do Antigo Testamento. Aqui ele vai falar de Jonás, aqui ele vai falar de uma reina, aqui ele habla de Nínive. Então, Jesus está validando essas histórias que para muitas pessoas são pura historitas, porque muita gente lê a história de Jonás, que foi tragado por um grande pez, e a gente diz, não, isso é todo historita. Jesus está dizendo, não é historita. Assim como sucedeu naquela época com Jonás, e foi uma señal para aquela geração. Isso vai ser uma señal também em mis tempos, quando eu estou predicando. Ou seja, Jesus valida toda a história de Jonás. Quando Jesus disse, como foi os dias de Noé, assim serão os últimos dias, Jesus está validando a história de Noé. Então, nada de isso é historitas, isso é hechos de verdade, de que a la medida que foram sucedendo para uma nação, para um mundo, eram señales, eram oportunidades de arrependimento, e Deus estava dizendo, Jesus estava dizendo, alguns de eles receberam algumas oportunidades e cambiaram, e transformaram. E agora estou delante de uma geração, de uma multitud, que não está solo delante de Jonás, que não está solo delante de Salomão, está delante de alguém que é mais que Salomão, que é mais que Jonás, escucha a prédica e não cambia, e não se arrepende. E ele diz mais, essa geração, e está repreendendo eles, dizendo, eles pedem señales para poder crer, señales para poder seguir a Cristo. E eu quero dizer que nós outros, de verdade, algumas vezes vamos ver señales, pero nem sempre nós outros vamos ver señales. Nós outros não devemos seguir a Cristo por causa de señales solamente, devemos seguir a Cristo por quem Ele é. Amém, meus amados? Devemos crer em Jesus por quem Ele é, com señal ou sem señal. E ele estava dizendo, mira, ustedes piden uma señal mais para crer. O tema é que Jesus já havia hecho muitas señales delante de ellos, notáveis, e seguiam sem crer. Que Jesus estava levando todos eles é assim, ustedes necessitam passar a crer em minha palavra. Ustedes necessitam passar a crer em seus corações em lo que eu estou dizendo e não com coisas exteriores, para que a vida de ustedes seja transformada. Pero Jesus encontrava muita resistência, principalmente de los religiosos da época. Então, ele
entre meio dessa discussão, dessa exortação, dessa repreensão, ele disse duas coisas. Ele disse assim: mira, não vai ter nenhuma señal mais que não seja a de Jonás. E aí ele levanta e disse algo mais. Ele disse: mira, há outra pessoa também no dia de juízo que vai levantar-se contra ustedes, que é a reina de Sabá. Ela se vai levantar com essa generação e ela vai condenar a todos ustedes. Ou seja, basicamente o que Jesus estava dizendo é: a reina de Sabá e os habitantes de Nínive foram pessoas em sua época de diferentes nações, não eram de Israel, que escuchando a palavra, ou seja, eram gentiles, que escuchando a palavra, que vendo algo de Deus, tiveram arrependimento, tiveram um cambio de mentalidade, tiveram seu coração aberto para as coisas de Deus. E ele estava dizendo: agora eu estou delante de ustedes, abro de Deus, ensino de Deus, sou o Hijo de Deus, ensino com mis obras o reino de Deus, e ustedes siguen sem creer. É grave o que estava passando. Então, comigo e contigo é a mesma coisa. Deus dá oportunidades de que escuchemos a palavra de Deus. Deus dá as oportunidades de que manda homens e servos de Deus para falar da palavra de Deus com nós outros. E muitas vezes nós outros nem prestamos atenção, deixamos passar. E o que passa é, se não levamos em sério, também um dia vamos escuchar essas mesmas palavras. Há gente que escuchou a prédica e se vai levantar contra ti naquele dia. Amém, meus amados? Então, presta atenção. Jonás predicou em Nínive 40 dias. Jesus estava predicando em Israel quantos anos? Pelo menos nos últimos 3 anos. 40 dias para 3 anos é muita diferença, sim ou não? Sim. 40 dias ele estava dizendo: essa gente cambiou seu coração. E aqui eu estou delante de judeus que escutam ano tras ano, e vê señales e não cambia. A reina de Sabá visitou Salomão por algum tempo. A Bíblia não diz exatamente se foram alguns dias, se foram algumas horas, mas pouco tempo. E como ela foi aí, visitou Salomão em sua época, solo com poucas horas de ver a sabedoria e o que Deus estava fazendo, volviu para a Etiópia, que é o país de ela. A reina de Sabá é a reina de Etiópia. Volviu totalmente transformada e diferente. E é sobre ela que eu quero hoje meditar um pouquinho. Eu quero falar um pouquinho dessa reina de Sur, ou reina de Sabá, ou em inglês aparece como The Queen of Sheba. Nós vamos ver a história de ela em 1 Reis 10 e 2 Crônicas 9, em los 2 livros. Tu sabes que na palavra de Deus temos 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. Às vezes as histórias se repetem nesses 2 livros. ¿Por quê? Porque é a mesma época. O que passa é que o livro de Reis se enfoca em los reis. O livro de Crônicas se enfoca mais em la vida sacerdotal, pero muitas vezes se repite a história. E aí nós vemos sobre essa reina de Sabá ou reina de Etiópia em esses 2 livros. Então, entenda, vamos falar de uma reina que não era judia, que não era de aí do povo de Israel, que tinha um pacto, uma aliança com Deus. Ela escutou falar, só escutou falar da fama de Salomão. Quem era Salomão? Salomão era filho de Davi. Então, Davi vino reinando em Israel, um reinado maravilhoso, trajo a arca do Senhor, a presença de Deus volviu a Israel. Ele então quer construir um templo para Deus. Disse: eu habito aqui em um palácio, Deus está habitando em uma casita chiquitita aí afuera. E de hecho essa casita era o que mais encantava ao Senhor, porque no Novo Testamento Deus vai dizer: eu vou restaurar essa casita, esse tabernáculo de Davi, não o templo de Salomão. Porque o valor não estava no ouro, a plata e a fortuna que havia, pero o valor estava no coração que Davi tinha quando adorava. O que Deus lhe encantava não era a tenda nem o templo, o que Deus lhe encantava era o coração de Davi. Coração de adorador, 24 horas. Então, isso era o que Deus buscava. E ao princípio, quando Davi planeou tudo isso, quedou a construção desse templo para seu filho Salomão. Salomão, em los primeiros anos, construye e termina essa construção. Ora a Deus com coração humilde, a glória do Senhor llena esse templo. Todos os sacerdotes nem podiam entrar aí. Ou seja, um princípio de reinado, de caminhada com Deus, maravilhoso, e é isso que vamos ver hoje, os primeiros anos de Salomão, quizás os primeiros 20 e algo anos de Salomão. Nós vamos ver como ele foi tão impactante, como um testemunho, como a excelência de Salomão impactou tanta gente, e essa excelência era servindo a Deus. Então se acerca essa senhora, essa reina
de Sabá e quer visitar a Salomão. Entenda que isso é só uma visita, vamos dizer, para tratar temas de governo, temas do Estado. Não é que ela queria buscar a Deus de primeiro passo, ela queria visitar e conversar e entender como era tão famoso, tão rico, tão sábio. Era uma visita do Estado, do governo. Então se diz assim, 2 Crônicas 9:1, la reina de Sabá oyó ou escuchou de la fama de Salomão e vino a Jerusalém com gran séquito ou uma gran comitiva. Mira a comitiva, com camellos cargados de especias aromáticas, ouro em quê? Em abundância, e que mais? Piedras preciosas, para provar a Salomão com perguntas difíceis. Ou seja, ela era inteligente, era sábia, sabia hacer perguntas difíceis. Quando vino a Salomão, falou com ele de todo o que tinha em seu coração. E Salomão respondeu a todas suas perguntas. Nenhuma coisa houve tão difícil que Salomão não lhe pudera que responder. Ou seja, ela vai preparada para dizer, vamos ver se isso é verdade. Vamos fazer perguntas difíceis para saber se esse homem é todo o que estão falando de ele. E quando chega aí, se tu ler a palavra, tu vai ver que ela se quedou mais impressionada todavia de lo que havia escuchado. Há uma historita dessa época que diz que ela hizo perguntas difíceis como enigmas, e há uma historita que diz que ela pediu que colocasse bem lejos assim de Salomão 2 flores, uma flor artificial e uma flor natural, e perguntou a Salomão de lejos, Salomão, como nós podemos diferenciar qual é a natural e qual é a artificial? E Salomão respondeu, suelte as abejas, e nós vamos ver. Então ele tinha essas respostas rápidas que para ti quizás iba a tardar uma tarde inteira pensando na resposta, e a ele lhe salia natural. ¿Por quê? Porque ele havia pedido a Deus sabedoria, e Deus lhe deu sabedoria. Então, havia uma fama que muitos começaram a escuchar de quão bendecido Salomão era, de quão sábio Salomão era, de quanta unção havia, de como Deus amava a ele, de como Deus amava a Israel. E isso começou os pueblos a escuchar. E aí, 1 Reis 4:30 habla um pouco dessa fama. Presta atenção. Era maior a sabedoria de Salomão que a de todos os orientales, e que toda a sabedoria de quem? De los egípcios. Presta atenção, hasta então Egipto era que? Era o top da ciência, era o top do avanço de construções. Nós sabemos o império egípcio como era. Aqui está dizendo que Salomão sobrepassava não só os egípcios, pero todos os orientales. Versículo 32, compuso 3.000 provérbios, e a sus cantares foram 1.005. Também dissertou sobre os árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo dissertou sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Para oír la sabiduría de Salomón, venían de todos los pueblos y de parte de todos los reyes, de los países a donde había llegado la fama de su sabiduría. Entonces, gente de todo pueblo. Era como um ponto turístico. Salomão, coloca aí no bucket list. Queremos visitar Salomão. Iba gente de toda parte, de todos os pueblos, de todos os reis, para ver que era o que Deus estava fazendo. Então, se entende uma coisa, muita gente visitava Salomão. Muita gente foi a ver Salomão por sua sabedoria, por seu ouro, por sua grandeza, por tudo isso. E se iba tanta gente de tantos pueblos, de tantos lugares, para escuchar a sabedoria de Salomão, ¿por que Jesus solamente habla de uma senhora? Porque Jesus disse assim, solo la reina de Sabá é la que de verdade me importa nessa história. O sea, tanta gente que visitou. E ele disse, essa é, naquele dia de juízo, se vai levantar contra toda essa geração. ¿Por que de todos? De todos, solo ella entrou como testigo para os últimos tempos. Quando ella sale de visitar Salomão, quando termina essa visita e se vai, tu tens que entender o que ella falou. Isso é uma pessoa, vamos dizer, em linguagem de hoje, que não era cristiana. Vamos dizer que é uma pessoa não cristiana visitando uma pessoa cristiana. É uma pessoa que não conhece a Deus e foi visitar alguém que conhece a Deus, vamos dizer assim.
Quando ela sale dessa visita, 1 Reis 10:9 diz assim: Bendito sea el Senhor tu Deus, que se agradou de ti e te puso en el trono de Israel. Eu sei que el Senhor siempre ha amado a su pueblo Israel, por eso te puso como su rei, para que lo gobiernes com rectitud e justiça. Ou seja, ela termina falando palavras incríveis. Ela disse assim: eu quero glorificar, eu quero bendecir a esse Senhor, tu Deus. E reconozco que Ele te puso nessa posição, porque Ele te ha bendecido para que tu puedas ser esse governador, porque Ele ama a Israel. Palavras profundas, alguém que entendeu o que estava sucedendo. Alguém glorificando ao Senhor. Então, minha pergunta é, essa senhora viu algo muito mais allá que dinheiro, muito mais allá que riquezas. Ela saiu impactada, ela saiu tocada depois dessa visita, para poder falar esse tipo de coisa. E vamos pensar, que despertou o coração da reina de Sabá? Que foi o que hizo essa mulher estar tão impactada? Que foi o que hizo ela sair dessa maneira e escrever e glorificar ao Deus de Salomão? E não só isso, depois Jesus dizer, anos adelante, é ela que se vai levantar contra toda essa geração. Quem é essa mulher? Que passou nessa visita? Então, se vários foram escuchar da sabedoria e como Salomão, vamos dizer, decifrava enigmas, muitos foram, e ela também foi. Será que foi solo decifrar enigmas e ser muito sábio que cambiou a vida dela? Não, porque senão, se for solo isso, muitos outros vão ter que cambiar também. Então, não foi solo decifrar enigmas e falar bonito. Será que foi solo porque ele era muito rico? Será que ele tinha um palácio assim, uma coisa incrível e diferente de todo mundo? Porque ela também era uma reina. Ela também tinha boas condições financeiras. Ou seja, não é que não tinha dinheiro. É alguém que tem dinheiro visitando outra pessoa que também tem que dinheiro. Será que era el lujo? Será que ela não era uma mulher que não vivia com luxos? Meu amado, se ela chegou entregando de regalo pedras preciosas, ouro em abundância, tu crê que ela não tinha em sua casa todo esse tipo de coisa? Sim ou não? O tema é que nós estamos falando de uma pessoa riquíssima, milionária, visitando a outra pessoa riquíssima, multimilionária. Quando uno não tem tantas coisas assim, é verdade que uno se impacta e se ilude com essas coisas. Uno chega e vê um palácio, vê muitos empregados, vê uma mesa com muita comida bonita, comida cara, e aí senta para comer nessa mesa, não sabe nem por onde começar, de tanto cuchillo, de quanto tenedor, de quantos vasos, diz misericórdia, para onde vou, de aqui para allá, de aqui para cá, não sabe nem como comer, verdade? Quando uno não tem nada de isso, quando uno não está acostumado com nada de isso, hasta que tener Deus e essas coisas, a pessoa pode dizer, que lindo servir a Deus e toda essa riqueza, isso me chama a atenção, eu quero esse Deus por causa dessa riqueza. E isso de verdade encanta muita gente é impactada só porque vê dinheiro de outro. Pero o ponto é quando tu encontra um que já tem todo isso que tu tens. E o ponto é quando tu encontra um que já tem hasta mais de lo que tu tens. Porque uma coisa é tu ter coisas, encontrar com outro que não tem, e essa pessoa está, ai, que lindo auto, que linda casa, que lindo bote, que lindo não sei o quê, que linda vacações. E se tu encontra outro que já hace todo isso e mais de lo que tu haces, tu vai impressionar como? Não é possível. Então, se nós estamos falando de uma senhora, de que se iba a impressionar com o que ela já estava acostumada, com o que ela já tinha em seu palácio, com a sabedoria que também ela já tinha, ou seja, haviam coisas que essa mulher já estava acostumada em abundância, para ela era todo comum. Se tu presta atenção, mira a classe de regalo que ela chega trayendo a Salomão. 2 Crônicas 9:1. Outra vez, a reina de Sabá oyó de la fama de Salomão e vino a Jerusalém com gran séquito, uma gran comitiva, com camelos cargados de espécies aromáticas, ouro em abundância, pedras preciosas. Todo isso é coisa cara, regalos caros. Versículo 9. Então ella deu ao rei 4.000 quilos de ouro, uma gran cantidad de espécies aromáticas e pedras preciosas. Nunca hubo espécies aromáticas como las que la reina de Sabá deu ao rei que Salomão.
Não só trajo tanta riqueza e abundância essa senhora, como trajo coisa que nem Salomão conhecia. Ou seja, até ela tinha coisa que nem Salomão tinha. Então, vamos pensar, tu crê que quando ela chegou e a hacer essa visita, tu crê que ela saiu de aí impactada, transformada para sempre, e Jesus vai dizer, nos últimos dias, é essa senhora que vai levantar contra uma geração, só porque viu riqueza e luxo e um lindo palácio? Tu crê que foi esse tipo de coisa, se ela já tinha tudo isso? Tu pode estar seguro que não, meu amado, porque tudo isso era comum, tudo isso era conviver o dia a dia de ela com coisas finas e coisas caras. Então, eu quero dizer que para muitos de nós outros, meu amado, conversar sobre grandes negócios, conversar sobre alto reino financeiro, todo isso quizás para algum não é um big deal. É dizer, uau, quanta plata tu haces, uau, quão importante tu eres. A coisa é, e quando tu hablas com outro que hace lo mesmo que tu haces ou mais? Que esse giro financeiro que tu hablas tão lindo, impressiona quem não tem, pero quem tem, isso não impressiona a nadie. E muitas vezes Deus nos leva a esses lugares, a conversar com pessoas ou ter relacionamento com pessoas que tu pode falar o que tu queira, a pessoa não vai impressionar. Então, que é o que havia em Salomão que impressionou tanto? Eu sou empresário, eu também, además de ser pastor, tenho empresa e hablo com muitas pessoas que têm 50 milhões de vezes mais condições do que eu tenho, e quando tu senta para conversar com essas pessoas, é conversando sobre viagens caros e vinhos caros e coisas exóticas e palácio impressionante e todo isso do mais caro e a coisa mais linda, porque é um nível de vida dessa maneira altíssimo. Para quem se impressiona com isso, ok, pero eu digo, e quem não se impressiona? Porque isso não tem mais valor, vamos assim dizer, ou porque já tem todo isso. Então, a verdade, minha amada, é que o coração humano se impressiona por um tempo com essas coisas. Se impressiona por um tempo quando tu não tens, então se impressiona com quem tem. Então, sim, tu te põe impressionado. Ou às vezes tu já não é mais impressionado porque tu logra ter e diz, uau, eu não sabia que era assim tão comum. Eu não sabia, porque essas coisas passam. Um auto passa, uma casa passa, um avião passa, todas essas coisas passam. O que permanece para sempre é a palavra de quê? Del Senhor. E o coração humano se vai quedando não tão impressionado com essas coisas, e principalmente quem quer buscar a Deus de verdade, de todo o coração, vai saber que nada dessas coisas te acerca a Deus. E nada de quem te habla dessas coisas te vai calentar o coração, porque, glória a Deus, man, que bendição. E that's it. Você basicamente é esse nível de visita. És uma pessoa que já tem todo isso, visitando a outro que tem hasta mais de lo que ela tinha. E aqui não havia nada dessas coisas para que pudesse sair impressionada. Minha pergunta é, como impressionar quem já tem? Então, se nós outros encontramos com outras pessoas e convivimos com pessoas ou passamos por situações assim, o tema é, que é o que essa gente vai ver? Qual é a diferença de lo que não é comum para eles? Que é o que não é o dia a dia de eles, que vai ser quedar impressionado? Que é o que ela viu em Salomão, que agora sai desse lugar e se transforma para sempre. Aí começou a ver coisas que o dinheiro não pode comprar. Diga assim, coisas que o dinheiro não pode comprar. Aunque Salomão tinha muito dinheiro e de verdade comprava muitas coisas, aqui nós outros estamos falando em los primeiros anos que Salomão estava firme, vamos assim dizer, pero depois dessas situações e todo isso, com tanta glória, tanta riqueza, vocês conhecem a história, Salomão começou a casar-se com quem não deveria, trazer cavalos que não deveria, e aí começou a adorar outros deuses, e a Bíblia diz que ele já, a final de sua vida, não tinha seu coração tão reto como seu padre Davi. Pero aqui nós outros não estamos nessa época, que ele estava frio, que ele estava apartado, que estava meio louco. Não, nós outros estamos na época que ele está lleno de sabedoria, lleno de querer agradar a Deus, lleno de querer colocar toda essa sabedoria, toda a sua riqueza, todo o que tinha a serviço dele, Senhor. Então, quando ela vai visitar, ela vai ver agora coisas que vai despertar o coração de ela e detalhes que ela vê naquele lugar que para ela não era comum.
Eso sim, ela não tinha em seu palácio. Eso sim, ela não tinha allá em Etiópia. Eso sim, ela não havia visto quando visitou outros reis. Quando hizo outras visitas comerciais, havia algo que em Salomão que ela disse, aqui é diferente. Aqui há algo diferente. Como eu disse, estou seguro que não é dinheiro, nem palácio, nem nada de luxo, porque ela já tinha. Então, há coisas que chamaram a atenção, e eu quero que tu preste atenção. 1 Reis 10:4 diz assim: E al ver a reina de Sabá, quão sábio era Salomão, e o templo que havia edificado, então não veio agora só o palácio, agora foi, Salomão hizo tour com ela, e levou ela ao templo del Senhor, templo de Jerusalém. E al provar os manjares de sua mesa, ou seja, sua comida, e examinar as habitações de seus oficiales, mirou o quarto de onde a gente dormia, e a qualidade das vestiduras que levavam os sirvientes, ou seja, a roupa de quem servia, responsável de los manjares, e depois viu os holocaustos que se ofereciam no templo do Senhor, se quedou como assombrado. Outra versão diz que perdeu o aliento, perdeu o aire. 2 Crônicas 9:11. Com a madeira, o rei construiu escalinatas ou escaleras para o templo do Senhor, para o palácio real, e também hizo harpas e liras para os músicos. Nunca antes se havia visto em Judá algo que semejante. Que é o que impactou? Que é o que essa senhora viu? O que ela viu foi o impacto de ver alguém servir a Deus com excelência. Diga assim, o impacto de ver alguém servir a Deus com excelência. Isso foi. Então já era uma mulher que tinha condições, já chegou em um tremendo alto, já chegou e toda essa coisa ela já tinha. Mas quando chega, ela começa a mirar. My gosh, todo mundo aqui está dando o melhor. E vê Salomão e diz, mira o palácio que edificou, mira o templo do Senhor que ha hecho. Começou a ver a gente que servia a comida, começou a mirar a roupa da gente. E depois de mirar a roupa, ele começou a ver, déjame ver onde essa gente duerme. E viu as habitações. E quando ele levou ela ao templo, ele começou a ver o holocausto, todo mundo servindo a Deus, entregando o holocausto ao Senhor, e começou a ver, e disse, uau, que coisa é essa? E quando viu os músicos, e viu os instrumentos e a madeira, disse, that's it, perdeu o aire. Eu nunca vi, nunca em minha vida, eu vi algo semelhante com tanta excelência. E aí essa excelência era para quem? Essa excelência era para quê? Para ele, Senhor. Todos dando o melhor. E culto a Deus, um culto, todos aí dando todo o seu coração com holocaustos. Cada um que corria seus instrumentos musicais estava adorando ao Senhor. Tu pode estar seguro que os músicos aí estavam dando su melhor. Nada estava dando nada, mais ou menos. E essa excelência era o que não era comum. Então, entre todas as coisas que para essa mulher era comum, o que não era comum era Deus sendo honrado. O que não era comum era Deus sendo levado em sério. Deus é no centro e a excelência alrededor de todo o que se hacía em Jerusalém. Então, a excelência de Salomão em servir a Deus era algo totalmente diferente. E quando ela viu isso, ela disse, a maneira que eles estão fazendo expressa honra ao Senhor. E isso sim, em minha terra não há. E isso sim, em outros palácios que eu visitei, não há. 1 Reis 10:1 diz assim, quando a reina de Sabá ouviu falar da fama de rei Salomão, que honrava o nome del Senhor, quiso verlo e pôr-lo a prova com perguntas que difíceis. A fama era, todo isso está conectado com alguém que está honrando o nome del Senhor. E ela foi sendo impactada porque ela pudo ver que muitas coisas do dia a dia normal, quando Salomão la levou para ser um tour, foi vendo o dia a dia normal dessa senhora, todo estava relacionado com Deus. E se perguntasse, Salomão, essa sabedoria que tu tens, que tu eras um tremendo administrador, tremendo investidor, tremendo construtor, eu não era nada. Foi Deus que me ha dado. Eu era pequeno, eu não entendia nenhuma sabedoria. Um dia eu fiz uma oração e pedi, dá-me sabedoria, e Deus me deu sabedoria.
E quando levou ao palácio, disse, tu vê tudo isso? Sim, eu hago isso por causa de mim, Senhor. E quando levou ao templo, está dizendo, aqui está o melhor, e damos o melhor ao Senhor, porque isso é para mim, Senhor. E aqui, meu amado, eu não estou falando de riqueza, ok? Porque nosso Deus, o Senhor Jesus, não necessita nada tão caro para sentir-se honrado. Jesus entrou em Jerusalém montado em um burrito, e a gente aí lo adorava com ramas no piso, e um burrito não é tão caro, e nem ramas tão caras, e Jesus recebe essa adoração e está feliz. Amém, meus amados? Então, se aqui não venga com esse cuento de que sou servo do Senhor, tenho que ser multimilionário, não, meu amado. Glória a Deus se tu eres multimilionário e Deus te ha bendecido, pero também Deus é Deus del pobre, de la viúva, del estrangeiro, de gente que não é tão rico assim. Amém, meu amado? Quantos dizem amém aqui? Glória a Deus. Porque há gente que cambia o auto, corre um auto mais bonito e coloca aí atrás, Deus é fiel. E quando estava com o cacaracho velho, por que tu não colocou Deus é fiel? Então, se uno vai associando que Deus é fiel com o auto, Deus é fiel com a casa. Não, meu amado, Deus é fiel sempre, com auto, sem auto, com casa e sem casa. Pero há muitos que le gusta predicar essa coisa, que sou filho de rei, tenho que viver em um palácio. Não, meu amado, há gente que é mais filho de rei, que vive em uma favela, que vive em um lugar sencillo. Quando eu visitei a Cuba, eu fui em lugares sencillos, pobres, sem nenhuma estrutura, e havia casas aí llenas do Espírito Santo de Deus, são mais filhos de Deus que muita gente rica. Então, se olvida desse cuento de que essa cosita de que para servir a Deus e tem que ser filho de rei, e tem que ter muita coisa, olvida disso. Pero muitas vezes aí, Deus bendice pessoas. Pero o que eu estou dizendo é, será que foi só o dinheiro? Não, não foi. Essa é a impactada como ele honrava, como ele conectava. E quando ia ao templo, ia dizer, sabe esse templo? Sim, não foi eu que desenhei. Só Deus ha dado a mim, papá. E meu papá foi um servo dele, Senhor. E ele me deu as instruções, o projeto é de Deus, o projeto não é meu. E todo levava para Deus. Todo levava glória para Deus. E dia a dia de qualquer tour que hacía, era, isso quem me deu foi Ele, Senhor. E o que cautivou não foi só sabedoria e nem riqueza. O que cautivou a essa senhora foi ver que todo estava unido ao nome dele, Senhor. E Deus me disse uma coisa, meu amado, isso é o que vai cautivar pessoas que tu conosca. Tu está em um país que tu pode prosperar muito, ganhar muito dinheiro, glória a Deus por isso, que bendição. Pode ser bendição ou pode não ser bendição, depende. Porque há a boa prosperidade e a mala prosperidade, há a peligrosa prosperidade. Como a palavra diz, eu espero que tu prospere à medida que sua alma prospera também. Então, não sirve de nada ter prosperidade exterior e uma pobreza interior. Pero o ponto aqui é que todo lo que tu hagas, se prospere, se cresce, se llega a títulos e tantas coisas, é quem te visita, toda essa coisa tão linda, todavia sigue unida ao nome do Senhor, sim ou não. Porque senão, é muito lindo tu testemunho, pero não passa disso. Pero quando está unido ao Senhor, é onde todo apunta para Deus, Deus é o centro, e cada pessoa te pergunta e tu diz, tu vês isso? Foi o Senhor que isso, tal época, tal dia, dessa maneira. Oh, e essa outra coisa, foi Deus que lo hizo, assim, assim, assado. E quando eu te pergunto outra coisa, isso também foi Deus. E quando isso vai sucedendo, é o que de verdade as pessoas vão sendo tocadas. É o que as pessoas vão vindo e regressando para suas casas, ou regressando para suas empresas, ou regressando depois de conversar contigo e vai dizer, há algo aqui que eu não vejo com outros empresários. Há algo aqui que eu não vejo com outra gente que eu converso. Há algo aqui que involucra um Deus que eu não conosco. Em nome do Senhor está involucrando. E aí que passa? Todas essas coisas empieza a honrar em nome dele, Senhor. Todas essas coisas empieza agora a não honrar a ti, nem quão lindo e quão bueno tu eres, pero empieza agora a transferir a glória a Deus. E aí o que passa é que todo o que estava sucedendo aqui não era nada exterior mais. Agora era o que ela estava vendo, era o coração de Salomão. Era o coração de los músicos. Era o coração que servia en el palacio. Era a maneira reverente que todos eles hacían o que estavam haciendo. E quando ela viu o coração, ela disse, uau,
Eu nunca vi isso. Eu estou seguro que aí a pessoa vê como Salomão tratava os que serviam os manjares, quizás não era grosseiro, não tratava como um empleado qualquer, lhe dava buenas habitações, lhe dava buenas roupas, falava com educação. Ele disse, eu vi outros ricos que não hacen assim. Tratava seus empregados, seus oficiais com respeito, como los honrava, como honrava a Deus com suas conversações, com seu testemunho, quando foi ao templo e vendo os músicos e todos os instrumentos, todo mundo dando o melhor, todo mundo cultuando a Deus. Ela sai daí dizendo, perdi o aire, estou assombrada com tanta excelência. Que é o que passa? Que foi o que essa mulher viu? Não foi grandes coisas, foram pequenas atitudes. Pequenas atitudes que traem um grande impacto. Diga isso, pequenas atitudes que traem um grande impacto. São as pequenas atitudes que vão fazer as pessoas querer acercar-se a Deus. Não são as grandes coisas que tu tens, porque há gente que tem mais de lo que tu tens. É lo que tu haces com lo que tu tens. É o coração por detrás dessa pessoa que tem tanto. E todo lo que involucrava em nome do Senhor, e todo lo que Deus era honrado e lo que Deus estava presente, isso é de verdade lo que impacta e lo que transforma. Quando Deus não está involucrado, quando Deus não está presente, quando Deus não é honrado, nada disso impacta, e outros voltam para a casa, normal. E isso foi o que sucedeu. Tanta gente de tanta nação foi visitar esse homem e voltou para a casa normal. Pero ela logrou ver lo que muita gente não veia, que era o reino de Deus, o coração que Salomão e toda essa gente estava adorando ao Senhor. Quando ela termina a visita, ela sai dessa maneira que eu disse a vocês. E ela disse assim, 1 Reis 10:8, que afortunados são tus súditos, que dichosos são tus sirvientes, que sempre estão em tu presença e escutam tu sabedoria. Bendito seja o Senhor tu Deus, que se agradou de ti e te puso en el trono de Israel. Eu sei que o Senhor sempre ha amado a su pueblo Israel, por isso te puso como rei, para que lo gobiernes com retitud e justiça. Ela termina essa visita glorificando ao Senhor e dizendo, Salomão, o que tu está haciendo é bello. Outra versão é assim, Salomão, não salga desse lugar de impacto de excelência, porque isso é o que eu vi diferente sempre. Então, esse coração é o que cativou essa mulher. Como eu disse, eram tão ricos que se tu sigue lendo sua palavra, además de ela chegar com tanto regalo, antes de ir, Salomão também lhe dá, meu amado, uma pila de regalo. Eu creio que Salomão deu mais do que ela trajo. Ela volvió cargada de regalos, intercambiando regalos, pero a coisa é que essa mulher nunca mais foi a mesma. Ela regressa para a Etiópia. E quando regressa para a Etiópia, tu pode estar seguro, meu amado, que nunca mais, nem Etiópia, nem o reinado, nem nada disso foi a mesma coisa. Anos depois, em Hechos capítulo 8, versículo 26, nós vamos ver Deus enviando Felipe para predicar a um eunuco de Etiópia. E esse eunuco saiu de Etiópia. Para quem não conhece, Etiópia está a sul do Egipto, não é cerca de Israel. Então é um viaje largo. Esse homem sai de Etiópia, anos depois, meu amado, e vai a Jerusalém para adorar ao Senhor. Eu te pergunto, como? Quem dijo, quem ensinou a esse eunuco, um alto oficial desse Deus de Israel? É muito provável que depois dessa visita, dessa reina de Sabá, de ver o impacto de como Salomão servia ao Senhor com excelência, que ela nunca mais foi a mesma, começou a falar desse rei de reis, Senhor de senhores a todos, e muitos outros disseram, eu quero conhecer a esse Deus que tu fuiste visitar. O ponto de contato dessa senhora, o único ponto de contato era Salomão. Não é que ela foi uma igreja cristiana, allá encontrou vários cristianos em Jerusalém. Não, ela encontrou com Salomão. Era uma visita de governo. E nessa conversa com Salomão e ver como era todo, ela volvió transformada. Tempos depois, Hechos 8:26 diz assim, um ángel do Senhor le habló a Felipe e le dijo, prepárate para ir al desierto de Sur, por el camino que va de Jerusalém a Gaza.
Felipe obedeció y fue. Y en el camino vio a un etíope eunuco, funcionario de la Candace, de la reina. Y ahí dice, reina de Etiopía. Un funcionario ahora de otra reina años después. Eso no es la época de Salomón, eso es la época de Jesús, mi amado. Es el libro de Hechos, Nuevo Testamento. Y ahora iba de regreso en su carro. Era administrador de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Y ahora iba de regreso en su carro y leyendo el profeta, ¿qué? Isaías. O sea, sale, quiere ir a Jerusalén a adorar, y después que adora, cuando regresa, dice, necesito comprar la Biblia. No voy a hacer ese viaje de regreso viendo otra cosa y escuchando otra cosa, yo quiero leer sobre ese Dios. Y empezó a venir leyendo el libro de qué? De Isaías. Entienda, en aquella época, tener un pedazo de la palabra de Dios, un papiro, un rollo, es carísimo. Y ese hombre tiene con él en el auto un pedazo de la palabra de Dios. Seguramente no le costó poco. Puso dinero, puso inversión, puso una intención y dice, voy a leer. Y mientras está leyendo, el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Cuando Felipe se acercó y lo oyó leer el profeta Isaías, le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Y el tipo le respondió, ¿y cómo voy a entender si nadie me enseña? Y le rogó Felipe que subiera al carro y se sentara con él. Entonces Felipe le empezó a explicar a partir de la escritura que leía y le habló también de las buenas noticias de ¿quién, mi amado? De Salomón. ¿Es eso? No, de Jesús. Aquel que es mayor que Salomón. En el camino encontraron agua y el eunuco dijo, aquí hay agua. Esa gente era inteligente, mi amado, esa gente era sabia. Aquí hay agua. ¿Hay algo que me impida de ser bautizado? Y ahí cruza los cables de Felipe. No hizo el curso de bautismo. No hicimos la clasita todavía. Ay, misericordia, ¿qué hago ahora, Señor? No, él dice, si crees de todo corazón, puede ser que bautizado. El eunuco respondió, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y el eunuco mandó detener el carro y ambos descendieron al agua. Y Felipe hizo ¿qué, mi amado? Lo bautizó. Mi amado, isso começou anos atrás. Isso começou anos atrás. Esse eunuco não está saindo de Etiópia, indo a Jerusalém, buscar esse Deus de Salomão, buscar esse Deus de Israel e volver leyendo o livro de Isaías, sem nadie nunca le dijo nada. Algo nació el corazón, essa sede de Deus, e disse, eu quero do Senhor. E aqui, minha irmã, mira que lindo. Deus vê o coração. Ele não conhece del Senhor 100%, não sabe quem é o Senhor, não conhece Jesus, está solo buscando a Deus, leyendo, e quanta gente é assim. Tu mira a pessoa e juzga a pessoa, não conhece nada, às vezes está em seu auto, está em sua habitação, está de noite leyendo a Bíblia, buscando a Deus, haciendo orações, e tu não sabes nada, está de lado da cara dizendo, minha amada, às vezes quer mais Deus do que tu queres. E aqui há meu amado, Felipe, está em meio de Jerusalém, no avivamento allá que está sucedendo de Pentecostés. Pero hay uno regresando com Isaías em la mano, e Deus para Felipe e diz, Felipe, deja Jerusalém. Pero aqui está avivamento, olvídate de eso, venga comigo. Hay uno aqui, que eu empecé uma obra anos atrás, quando visitou a Salomão. Ele necessita escuchar, não de Salomão, ele necessita escuchar de mi hijo Jesús. Acércate a esse auto e espera lo que vamos a hacer. Ese hombre se bautiza. La Biblia dice que regresa regozijante, alegre para su casa, y Felipe desaparece, trasladado. Que es la oración que yo hice muchas veces regresando de Miami, para Naples, cansado, dice, Señor, haga con Felipe, haga conmigo lo que pasó con Felipe, que yo desaparezca de Miami, aparezca en mi casa, en mi cama. Nunca funcionó, siempre hay que manejar. Necesito encontrar un eunuco por el camino de la I-75, amén. Pero aqui, meu amado, tu vê que um dia Salomão foi um puente de conexão com o Senhor. Foi um puente. Depois essa senhora foi um puente de conexão para outras pessoas em seu reinado. Agora há um homem com sede de Deus, e Deus agora vai usar Felipe para ser um puente de conexão com Jesus.
E é isso o que Deus está buscando, gente que logra servir a Deus com excelência, gente que se apuente do Senhor. Amém, meus amados? Tu pode ter dinheiro, pode não ter dinheiro, pode estar sentado em um carro, pode estar caminhando a pé, não importa. O que importa é, se tu queres servir ao Senhor com excelência, sempre vai haver uma pessoa para que tu se apuente dessa pessoa com Ele, Senhor. E tu pode cambiar uma nação inteira, tu pode cambiar a Etiópia, tu pode cambiar sua família, tu pode cambiar tantas coisas, solo se tu empiezas a ter excelência em adorar a Deus em todo o que tu haces. Amém, meus amados? Aqui nós estamos falando da nova aliança e como Deus é fiel com o que Ele havia começado desde a antiga aliança. Salomão é Antigo Testamento, meu amado. Reina de Sabá, Antigo Testamento. Felipe aqui está na nova aliança e nós vemos a fidelidade de Deus passando de uma aliança a outra, dizendo: eu empecé uma boa obra aí atrás e essa obra eu vou terminar. Amém, meus amados? Por isso Jesus agarra a essa mulher, solo ela, de tantas visitas, e disse: é essa reina que é diferente. Essa se vai levantar, porque ela valorou muito mais que dinheiro, muito mais que palácio, muito mais que riqueza. Ela valorou o que Salomão tinha em seu coração. Ela valorou meu reino. Ela valorou o livro. Ela valorou a palavra. Ela valorou o que movia essa gente. Isso foi o que ela logrou ver. E Jesus está dizendo: é ela que em uma visita de pouco tempo volviu tão impactada. Você vai levantar contra tanta gente que escute e nunca cambia e nunca transforma. Está dizendo: a gente que escutou muito menos, a gente que escutou pouquito, e del pouquito que recebeu delas migarras, foram transformados. Amém, meus amados? Então, entenda, Deus nos está dando a oportunidade de servir ao Senhor com excelência. Amém, meus amados? Com todo o que nós outros somos, com todo o que nós outros podemos, adornar, embelezar a doutrina, a enseñança, com a maneira que nós outros vivimos e trabalhamos. Amém, meus amados? Todo lo que tu hagas e todo lo que eu haga, temos que ir levando e conectando a nome dele, Senhor. E esse testemunho pode transformar Reina de Sabá, eunuco, pode transformar sua família, pode transformar sua casa, pode transformar uma nação inteira, se nós outros somos puentes desse Padre perfeito e excelente, e vem nós outros também essa excelência. Amém, meus amados? Tu recebe essa palavra em seu coração? Glorifica, Senhor, aí em seu lugar, em nome de Jesus. Passa adelante, Renan. Eu quero orar, quero colocar nossa vida delante do Senhor. Ponte de pé, por favor. Amém. É tão bueno poder servir ao Senhor. Amém? E eu não estou aqui contra dinheiro nem nada dessas coisas. Por el contrário, se Deus nos bendice, é para ser bendição, desfrutar e invertir no reino de Deus. Amém, meus amados? Se Deus nos bendice dessa maneira, é para que podamos também conectar todas essas coisas com o nome dele, Senhor. E aqui eu não estou falando de ter muito, eu estou falando de todo o que tu tenhas. Conecte com o nome dele, Senhor. Conecte com o nome dele, Senhor. Quem visita tu negócio, quem visita tua empresa, vê aquela maneira que tu administra, a maneira que tu trata seus empregados, a maneira que tu hablas com eles, diga: aqui há uma pessoa diferente. Aqui há um empresário que não é como todo mundo. Aqui há um que não é um cavalo que trata todo mundo no grito, na mala educação. Aqui há um que não põe seus empregados para baixo. Aqui há um que paga bem seus empregados. Aqui há um que se alegra quando eles prosperam. Aqui há um diferente. Aqui um trabalhador que chega à empresa onde todo mundo murmura, todo mundo reclama, todo mundo não quer fazer nada. E esse é diferente. Esse já chega enchufado em 220. E ele trabalha diferente. Meu amado, eu estou seguro que Deus vai bendecir muitos de nós outros aqui. Quizás hoje tu está em melhores condições financeiras que muitos anos atrás. Congratulations, glória a Deus por isso. Eu quero saber depois de tantos anos, de tantas coisas, quem se acerca, reconhece Jesus, reconhece o Senhor nisso. Suas conversações,
el día a día, las pequeñas cosas, tocan vidas. O estamos hablando solo de cosas que pasan. La excelencia, mi amado, de servir a Dios empieza en nuestro corazón. La reina de Sabá vio la excelencia del corazón de Salomón. Y yo quiero pedir a Dios esa excelencia sobre nosotros. Amén. Eso es lo que necesitamos, ser buenos testigos. Padre, gracias, Señor, por essa palavra. Gracias por tanta gente que foi tão impactante na vida de outros. Gracias porque, Senhor, nos quer levar a esse lugar, Senhor. Esse lugar de tamanha excelência que impacta a outros. Que impacta de ver a excelência. Senhor, sabemos que não é riqueza, nem tamanho de palácios, nem de estrutura, nem nada dessas coisas, pero é o coração. É o coração com que hacemos. É o coração que colocamos tu en el centro. Isso é o que impacta de verdade. Padre, eu pido por cada um aqui, temos familiares, hacemos viajes, hacemos negócios, conversamos com tantas pessoas. Ajuda-nos, Senhor, a ser dessa maneira, a não ter vergonha, a não ter pena, a nos olvidar, Senhor, de que se temos tanta coisa para mostrar e falar, foi porque o Senhor nos ha dado. Senhor, llévanos a esse lugar, Senhor, de ser buenos trabalhadores, buenos modelos, que alguém mire e diga, uau, aqui há algo diferente, eu quero saber que é o que tu tienes. Pedimos essa unção, Espírito de Deus, para que podamos ser como essa gente que impactou sua geração com a maneira que servia ao Senhor. E eu bendigo cada um que aqui está para que assim seja. Nos perdona, Senhor, quando não lo hicimos. São tantas lutas, tanta pressão, tanta correria, tanto enganho. E é fácil, Senhor, enfriar, fácil olvidar, como passou com Salomão. Pero permita-nos, Senhor, a nunca chegar a esse lugar, Senhor, de nos olvidar, de ser frios, de não conectar nada das coisas que o Senhor nos ha dado com tu nome. Padre, nos ajuda, Senhor. Perdona, Senhor, cada vez que não lo hicimos, perdona cada vez que nos olvidamos, pero dá-nos esse coração correto, recto, agradável a Ti sempre. Eu bendigo cada um que aqui está, Senhor, que Tu puedas seguir bendicindo seus negócios, seus trabalhos, Senhor, que cada um aqui pueda chegar, Senhor, lejos em suas vidas personais, comerciais, administrativas. Pero também eu te pido, Senhor, que podamos impactar um no outro, Senhor, à medida que caminhamos assim nesses lugares, em nome de Jesus. Padre, entregamos nossa família, nosso coração a Ti. Ajuda-nos, Senhor, a ser dessa maneira, de servir a Ti com excelência. Engrandecemos nessa igreja de Naples por todo o que o Senhor está haciendo e ha hecho, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Mientras os hermanos alabam uma canção, eu queria que tu pudieras orar, meu amado. Ora com seu irmão, com sua irmã, com seu esposo, com sua esposa, com quem tu queira, mueva de seu lugar. Haga uma oração dizendo, Senhor, eu quero consagrar a Ti todo. Senhor, eu quero consagrar a Ti mi coração. Pida, Senhor, ajuda-me a conectar todo a Ti. Tenha um tempo de oração aí em seu lugar, meu amado, em nome de Jesus. Traigo mi perfume, traigo mi perfume, hoy te quiero ungir, derramo mi corazón delante de
beso tus pies delante de todos. No importa lo que pensaron de mí, y beso tus pies delante de todos. Solo quiero verte sonreír, Jesús. Nadie me amó así. Traigo mi perfume, hoy te quiero ungir. Derramo mi corazón delante de ti, Jesús, y beso tus pies delante de todos. No importa lo que pensaron de mí, beso tus pies delante de todos. Solo quiero verte sonreír, Jesús. Nadie me amó así. Aleluia. Gracias, Senhor, porque de verdade nadie nos ha amado como Tu nos amas, Senhor. E leva-nos a esse lugar de poder, em la excelência, glorificar Su nome, Senhor. Graças por cada irmão e irmã que aqui está, Senhor. Eu oro por cada estação de cada um, que Tu les dês sabedoria del alto, Senhor, discernimento, unção, capacitação. Queremos sempre honrar Su nome, Senhor, em todo o que hacemos. Entregamos nosso coração a Ti e ajuda-nos, Senhor, a tomar decisões e a hacer todo de maneira que Te honre, como Salomão lo hizo. Todo honrava ao Senhor. Que assim seja com nós outros também, em nome de Jesus. E a igreja disse que diga amém. Glória a Deus, meu amado. Alaba ao Senhor. Que bendição. Glória a Deus. Amém. E vamos também adorar ao Senhor, aqueles que querem invertir no reino de Deus. Nós outros sempre adoramos ao Senhor aqui com alegria, com dízimos e ofrendas. Se tu queres invertir no reino de Deus, haga com alegria, com todo o coração. Essa é a melhor inversão que podemos fazer. Aqui temos algumas aplicações e quem quer usar dinheiro ou cheque ou como seja, aí atrás há sobres, português envelopes, aí uma cajita aí na esquina, é só colocar aí, haga com todo o coração, com alegria. Amém? E Deus lhe bendiga.
Gloria a Dios. El pueblo de Dios es el pueblo más feliz, ¿verdad? De la tierra. Nosotros empezamos a escuchar una canción alegre y todos nos tenemos que no parar para dar aleluya a Dios. Él es digno. Yo quiero dar algunos avisos. Hoy en la tarde, a partir de las 5 de la tarde, vamos tener un tiempo de comunión en la playa de Laudermilk. Entonces, si ustedes pueden ir, llevar sus niños, los jóvenes, pelotas, vamos a tener ahí un tiempo de comunión, un tiempo de conocernos más, hablar, va a ser una bendición. Entonces, si tú puedes, dale, vamos a estar ahí hasta la puesta del sol. El otro aviso es que vamos a tener el VBS, que es la Escuela Bíblica de Vacaciones de los Niños, el día 4 de agosto y el día 5 de agosto. Si tu niño tiene de 3 hasta 5º grado o 6º grado, si va a empezar 6º grado también puede venir. Entonces Raquel va a estar ahí atrás para coger las inscripciones. Nosotros queremos comprar las camisas de los niños ya. Entonces, si tú no has pagado y no has dado el tamaño de la camisa de tus niños, yo necesito porque voy a poner el orden mañana temprano para que dé tiempo y llegue. Va a ser una bendición, va a ser un tiempo aquí, estamos preparando juegos, actividades, palavra, decoração, música, teatro, vai ser uma festa, amém? Nós temos muitos voluntários já, temos 24 pessoas trabalhando para poder fazer esse evento e nos alegra servir nossos niños. Deus quer bendecir os niños e somos nós que temos que dar o exemplo, amém? E Ele vai usar cada um de nós com nossos dones e talentos para que eles se acerquem cada dia mais a Jesus e que se alegrem de vir à igreja. Não é só a igreja de los adultos, mas a igreja de los niños, é a igreja de eles. E o outro aviso, o pastor vai dar também o campamento de jovens. Vamos ter el weekend de Labor Day, setembro 1. Se tu eres jovem, hasta mais ou menos 25 anos, por favor, busque Isaías assim. Busque Isaías e inscrívam-se. Vai ser um tempo de bendição, vai ser um derramado do Espírito Santo, vai ser comunhão, juegos, atividades. Mira, quem ha hecho acampamento aqui quando era jovem? La bendición que es, ¿verdad? Lo que a mí más me encantaba era el tiempo con Dios antes del desayuno. Porque ahí Dios habla con uno. Yo me acuerdo, yo cogía la Biblia y gastaba un tiempo con Dios ahí. Dios me hablaba cosas que estoy viviendo hoy. ¿Pero por qué? Porque cuando tú separas ese tiempo, dedica ese tiempo y busca, Dios se va a revelar a ti. Aquel que busca, encontrará. Y ese es un fin de semana que va a ser maravilloso. Amén. Glória a Deus. Amém. Graças, Mel. Entonces, la playa, coloca otra vez ahí el aviso de la playa, y ese de los jóvenes, ¿no? Mira, ahí vamos a estar hoy, 5 de la tarde, en ese Laudermilk Beach. Colocamos a las 5 y vamos a estar ahí hasta el final del día, entonces, quien pueda, vamos para allá. Amén. ¿Cuántos les gusta la playa aquí? Vamos para la playa. Ese, a escuchar esa alabanza, ¿verdad? Vamos para la playa.